Medicina, mudança de nicho e coragem. Esse é o tópico do nosso encontro de hoje. O exercício da medicina tende a ser longevo, tende a ser duradouro. Hoje a gente tem uma média de idade entre os colegas médicos de 45 anos. O tempo de profissão dentre os ativos de hoje, o médio, são quase 20 anos. Existe um desvio aí que aponta que a expectativa de vida da carreira médica, a expectativa do exercício profissional, você vai exercer a medicina por volta de 35 anos. Embora o Conselho de Medicina tenha feito homenagens a médicos com 50 anos ou mais de carreira que estão na profissão de forma ininterrupta e ainda sem terem sofrido sanções éticas. Então, expectativa é essa e diante dessa longevidade da carreira médica, como se organizar para isso? Como ter coragem para fazer as mudanças? Esse é o tópico de hoje, a gente vai conversar aqui sobre isso. Então, medicina, mudança de nicho e coragem, esse é um tópico importante porque, como eu citei, esse tempo de vida da carreira médica, nos tempos de hoje, ele representa várias oportunidades de mudança de carreira. Por quê? Em outro momento, a carreira médica era mais exercida no tópico de profissão. Então, você escolhia uma especialidade, ou mesmo que fosse generalista, e por um longo período da vida, você desempenhava aqueles papéis lá relacionados aos atos da sua especialidade médica. Imagina um cirurgião geral, ele faria a cirurgia geral, aprimorando a técnica ao longo do tempo, mas ao final da carreira continuaria sendo cirurgião geral. O infectologista, ao longo do tempo, com a evolução do desenvolvimento da farmacologia aplicada a infecto, ele vai se desenvolvendo, aprimorando suas habilidades de intervenções e prescrição, mas no final da carreira ele continuaria sendo um infectologista. Hoje há uma mudança significativa no mercado e é preciso que você abra os olhos para isso. Eu estou falando de que você começa a carreira com uma profissão, com um nicho de mercado, vamos colocar aqui o exemplo novamente do cirurgião, mas com o tempo você se torna outro especialista, você vai atuar em outra área de diagnóstico por imagem, você começa médico de família, daqui a pouco você faz uma formação em imagem, ultrassonografia, por exemplo, que é uma área de atuação, e de repente você está apenas na área de diagnóstico por imagem. Ou mesmo, você começa fazendo clínica médica, depois faz cardiologia, na sequência decide ir para um nicho específico de trabalhar com atletas, fazendo avaliação pré-participação e exercício, e aí de repente você está em uma área específica para fazer recomendações alimentares, alguma área relacionada à nutrologia. Então, hoje é muito mais claro a possibilidade de migração de nicho em virtude das possibilidades de intervenções médicas novas, do avanço mesmo de formações. Antes era mais difícil você fazer a residência, hoje tem com maior disponibilidade, além da residência, outras formações, seja de curta duração ou seja de longa duração, e com isso visualizar a carreira no longo prazo com possibilidades de mudanças bem intensas é real. Então, eu até conversei com a Abaeté no Medcast dessa semana sobre carreira médica e mudança de nicho. Só para abreviar aqui a história do Abaeté, ele tem 16 anos de carreira médica. Durante o período fez residência em radiologia e, na sequência, nos últimos anos, ele também atua como médico do esporte. Ele reuniu essas duas áreas de atuação, ele já fazia diagnóstico por imagem na área do esporte e fez a formação de pós-graduação lato sensu em medicina do esporte e, com isso, fez a prova de título e teve essa mudança de nicho, essa mudança de carreira. Então, visualizar isso como áreas para agregar a sua ou mudar totalmente é muito possível hoje. Mas tem que ter, como é o tópico do encontro de hoje, né, tem que ter coragem para que implemente as mudanças ao longo da carreira. Você pode começar como cardio, daqui 10 anos ou 15 você se torna outra especialidade. Isso é muito visível hoje, muito frequente. E para o processo de decisão vai envolver condições de atuação no mercado, público ou privado, vai envolver condições relacionadas à sua dinâmica familiar, que aí vai ampliando a família, você busca especialidades para ter um maior convívio familiar e menos tempo direcionado ali no trabalho ou mesmo nos finais de semana, tem muito essa questão. Então tem que abrir a mente para tudo isso. E aí, entenda que há esse conceito de profissão médica, que era mais visto antigamente em uma área de atuação contínua, e hoje a profissão médica agrega a carreira como um todo, possibilitando várias atuações. Eu mesmo sou um exemplo, né? Eu fiz residência, fiz mestrado em uma área de atuação de maior clínica geral, que foi a medicina de família, e busquei me especializar em áreas de mercado. Então, eu fiz MBA em gestão, e aí agrego os conhecimentos da residência, os conhecimentos clínicos, aos conhecimentos de gestão de serviços em saúde, para ter uma nova dinâmica, um novo nicho de mercado. E, inclusive, esses meus comentários aqui, eles são fruto da minha atuação dentro do mercado na área da gestão médica, marketing e finanças pessoais. É muito frequente, então, além de você agregar novas especialidades,
novas áreas de atuação, é o melhor termo utilizado aqui, você inserir tópicos de outras áreas de conhecimento humano. Então, é muito frequente hoje a gente vê colegas fazendo MBA em alguma área, gestão hospitalar, o médico avançando o seu conhecimento, agregando mais conhecimento humano do âmbito científico, né? Do âmbito científico. Então, abrir a mente para isso. Só que essas mudanças ao longo da vida, a gente tem que ter bastante coragem para atuar. Quando a gente decide enfrentar o vão, que é necessário, já explico aqui qual é esse conceito de vão, é um do livro aqui, posso até pegar. Esse conceito de vão é assim, quando você enfrenta uma certa dificuldade, essa dificuldade se chama vão. Se você tem a coragem e a resiliência para superar, e o melhor ainda, a antifragilidade para superar esse vão, você se torna melhor daqui a um tempo. Por exemplo, o período de residência médica é um período de grande demanda, de esforço, de energia, é um vão na nossa carreira, mas ao finalizar, ao vencer esse vão, a gente se torna melhor, tem melhor competência de mercado, maior capacidade de receber honorários maiores. Então, no outro passo, que você decide mudar a carreira, tem que ter coragem para enfrentar um novo vão, porque é uma nova área de conhecimento humano que você deve enfrentar um período de baixa, de maior demanda de energia, de atenção, até ir para o outro lado, onde você vai ter os frutos por ter enfrentado esse vão. Ter essa imagem mental faz com que você tenha maior capacidade de vencer esse vão naquele momento pelo qual você está passando, de maior dificuldade. E aí, com isso, você faz avanços, né? A cada vão nas nossas vidas, a gente consegue lá do outro lado ter avanços. E a gente precisa só ter um nível crítico para identificar se é um vão que vale a pena viver, superar. Se a gente ficar de vão em vão e saindo na metade das dificuldades, aí a gente não consegue ter um avanço mais significativo em busca dos objetivos iniciais. Por exemplo, o meu objetivo é ter um maior honorário. Se eu não enfrento aquele vão, vou para outro, fico enxergando tudo como uma oportunidade, em um dado momento ele vai enxergar que aquilo não era uma oportunidade, mas sim uma falsa oportunidade que elas vão aparecendo nas nossas vidas, nas nossas carreiras médicas. Preciso que você tenha essa diferenciação. Isso que está aparecendo para mim hoje é uma oportunidade ou é uma falsa oportunidade? Certo? Eu acabei de receber uma mensagem aqui, SMS, são parentes do Fladson, que entrou aqui. Fladson, chegou um SMS aqui para avaliar a consulta. Aí, tá legal, isso aí. Avaliar a jornada do paciente, né? Fladson é cardiologista e também ecocardiografista. E aí, eu recebi um SMS aqui, provavelmente seu sistema de prontuário, né, Fladson? Então, eu tô falando aqui de mudança de nicho, mas tem que ter coragem para avançar nessas questões que possibilitarão novos nichos de mercado. E aí, eu vejo como uma oportunidade também, nos dias de hoje, né, as diferenciações que a gente tem nas nossas carreiras ao longo da vida, eu vejo como uma oportunidade que o mercado dá, o avanço do poder econômico da nossa sociedade, brasileira especificamente. Eu sei que você pode deixar algum questionamento, como que está hoje, em termos políticos, em termos econômicos, eu sei que tem um impacto da inflação, mas se você olhar de uma forma mais ampliada, ou mesmo comparar com 15, 20 anos, 30 anos atrás, a população de hoje tem um poder econômico bem maior do que em outros momentos. E aí, Gilson, beleza? Bem-vindo aqui à nossa live. E aí, até Flávio comenta aqui, ó, é difícil saber o que é uma nova oportunidade ou um desvio de foco. É bastante difícil mesmo, né? A gente comete alguns erros durante o percurso, mas se os acertos forem maiores, isso vai ficando interessante. Sim, ela estava falando que, a elevação do poder econômico na sociedade é uma oportunidade de mercado. Entenda o raciocínio. Considerando que as famílias, as pessoas, elas têm um maior poder econômico, com exceção da mulher dentro do mercado de trabalho, com mais volume de rendimentos dentro das famílias, também com o avanço da informação acerca de vida, de qualidade de vida e de saúde, as famílias começam a acessar ao longo dos últimos anos os serviços de saúde que não apenas os serviços públicos ou os serviços privados mediados por a saúde suplementar, que são os planos de saúde. E isso é uma oportunidade. As famílias, as pessoas vislumbram, entendem o valor que elas podem obter em benefício da sua saúde ao terem atendimentos particulares. É muito frequente hoje já, até você pode opinar sobre o que eu vou dizer aqui, que as pessoas entendem que é importante ter um plano de saúde, mas elas assimilam o plano de saúde como uma espécie de seguro de saúde para questões de maior intensidade de demanda de saúde, como em cirurgias, internações, sobretudo em serviços de terapia intensiva, e aí o plano de saúde é um subsídio para a capacidade financeira das famílias. No entanto, para os atendimentos ambulatoriais, ou mesmo para pequenos e médios procedimentos,
as famílias e pessoas já estão com a mente aberta, o mercado já está amadurecido o suficiente para pagar ali de forma particular. Com isso, oportunidade para a nossa classe médica em atender essas pessoas. Então, ao meu ver, o nicho ambulatorial e de pequenos e médios procedimentos, ele está amadurecido para que você possa entrar. Especificando isso, alguns exemplos que eu tenho a oportunidade de acompanhar lá na clínica onde sou diretor clínico. Muitos médicos que prestam atendimentos ambulatoriais ou pequenos e médios procedimentos realizam isso com frequência no âmbito particular, então pagamento direto ali com o médico, mesmo tendo planos. E ainda aqueles que vão para centros cirúrgicos pagam atendimento particular e utilizam os planos de saúde para subsidiar ao hospital ou mesmo a equipe quando for o caso. Eu estou falando de dermato e seus procedimentos, ginecologia e seus procedimentos, até mesmo cardio, aí no caso de Flatos, e seus procedimentos como ecocardiografia. As pessoas têm uma maior disponibilidade de pagar, tanto pela disponibilidade econômica, quanto pelo amadurecimento de mercado e ainda pela agilidade em que um serviço privado possibilita na resolução das questões de saúde das pessoas. Então são vários os pontos que permitem um amadurecimento, uma amplificação do mercado privado. Sendo que muitos colegas eles não têm uma coragem de explorar esse mercado. Por baixo conhecimento sobre o que eu falei aqui, mas agora você que está acompanhando sabe como é que está de uma melhor forma o mercado. Você pode falar com seus pares, seus colegas da sua especialidade, como está o mercado privado, para os colegas que atendem no mercado privado e você não, você conversa com eles. E com isso você vai reunindo justificativas mais precisas para explorar novas possibilidades de mercado. E isso é importante. Então, esse valor que a sociedade dá hoje ao cientificismo, a competência dos médicos, a possibilidade de apresentação de competência através de ferramentas online, como o Instagram, por exemplo, o paciente reúne dentro da cabeça dele a necessidade de encontrar profissionais competentes e você, com uma rede social organizada, por exemplo, como o Instagram, consegue mostrar a sua competência de várias maneiras, seja de forma mais amigável, uma conversa nos stories, ali um post no feed, ou um compartilhamento do seu cotidiano dentro do mercado, de uma forma que respeite a ética médica, a moral e até mesmo esteja alinhado à sua personalidade, ao seu temperamento. E com isso você não fica suscetível a apenas aumentar o seu alcance, como por exemplo colocar temas de humor no seu Instagram que não contribuem propriamente para a sua competência. Mas se esse tópico de humor fizer sentido para uma melhor aproximação entre médico e seguidor online, que é um novo tipo de relacionamento que tem, eu descrevi em um artigo já publicado, que existe a relação médico-seguidor hoje, uma relação tão importante que deveria já estar nos livros de semiologia. Inclusive, esse tópico eu vou dedicar um capítulo sobre isso no meu próximo livro, onde eu vou falar sobre como explorar melhor essa relação médico-seguidor. Porque a gente só fala hoje sobre a relação médico-paciente, né? Ou seja, depois que ele se marca a sua consulta e ali dentro do consultório começa o relacionamento. Ao meu ver, isso aí é o segundo passo. O primeiro passo é a relação médico-seguidor, onde o médico e o paciente, e o futuro paciente, né, atualmente seguidor, ele consegue já ter um relacionamento significativo. Mas só que aqui é um tópico para outro momento, né? Eu estou falando aqui sobre medicina, coragem e mudança de nicho. Vamos continuar nesse tópico. Então, tendo conhecimento maior de mercado, você consegue explorar essas novas possibilidades por esses diversos argumentos que eu citei aqui. E aí, o consultório particular se torna uma possibilidade viável, sustentável do ponto de vista econômico e que você pode experimentar mesmo estando em outros âmbitos. Você pode dedicar um turno por semana e esse turno por semana, à medida que vai aumentando a demanda, você vai ampliando. Você tem alguns marcadores de sucesso para o seu avanço no âmbito particular, que é a quantidade de honorário que você recebe. Você pode fazer uma divisão de quanto você ganha por hora, qual é o esforço dedicado naquele serviço particular e o que é que isso resulta, qual a capacidade de resolutividade no âmbito privado. Então, se num determinado âmbito você tem baixo acesso a diagnósticos, baixo acesso à adesão por parte dos pacientes, no âmbito particular você eleva a capacidade de diagnósticos, a capacidade de intervenções e a capacidade de adesão aos tratamentos, considerando um patamar econômico que as pessoas podem pagar pelos tratamentos, primeiramente exames complementares, na sequência fármacos prescritos. Então, existem esses argumentos emocionais e às vezes intangíveis do benefício da atuação no mercado privado. Você não precisa desvincular totalmente de outro mercado que você está, mas você pode observar em drops, um atendimento por semana, 2 turnos por semana, o benefício que é atender nesse âmbito particular. Só que para chegar a um nível de atendimento semanal, nesse âmbito particular, você tem um vão, tem um esforço a ser superado. E muitos desistem nesse vão. E essa desistência
caracteriza, primeiro, antifragilidade baixa, né, que é a capacidade de você superar um desafio e sair melhor dele, é muito mais do que resiliência. Existe também a coragem, que é o que eu estou falando aqui, a coragem de enxergar que a jornada vai valer a pena e que do outro lado, depois de superado a primeira fase desafiadora e de baixa até mesmo de honorários, superada a primeira fase, você encontrará algo melhor do outro lado. E aí, como o mercado hoje não aceita amadores, não é de qualquer jeito que você vai entrar simplesmente no mercado privado. Ah, vou abrir meu consultório, beleza. Contratar um arquiteto, que foi um erro que eu e a minha esposa cometemos no início. Nós fizemos uma pesquisa de mercado, conversamos com o dono de uma sala e ficou pré-agendado ali que a gente ia alugar, contratamos o arquiteto, só que no projeto, quando os valores se apresentaram de forma mais efetiva, a gente deu um passo para trás, porque imagina começar no mercado com um alto gasto, investindo numa sala completa, seria um erro importante na nossa carreira. Ainda bem que a gente percebeu logo, o dano financeiro ficou só na contratação do arquiteto, a gente perdeu aquele valor que a gente não construiu, mas a gente deu um passo para trás, atendendo um turno por semana em um consultório de uma clínica que já estava montada. A gente foi experimentando o mercado aos poucos, que é o que a gente tem muito hoje. Inclusive lá na Vila Vi, tem os colegas que alugam um turno, eles têm um turno, depois avançam para 2, às vezes para 3, e aí com isso eles conseguem experimentar o mercado de uma forma barata, que é não ter um alto gasto no início. Então, a coragem pode envolver atitudes estratégicas na decisão de ir atender no mercado privado, cobrar por isso, expondo sua imagem com competência, tem que ter conhecimento para que você entre no mercado de uma forma a que o vão seja de fato que o outro lado tenha algo bom e não seja uma falsa oportunidade. Porque se você entrar de qualquer jeito, sem um conhecimento teórico, você vai sair rapidamente. Porque, vou repetir aqui o que eu falo muitas vezes, o mercado não aceita amadores. Se antigamente a pressão assistencial era tão grande que simplesmente você abria uma sala e tinha pacientes lá, porque você era praticamente o único médico da sua especialidade no seu mercado, na sua cidade, hoje em dia isso não acontece. Você tem que ter competência de aumentar o alcance da sua mensagem para que as pessoas saibam da sua existência. Você tem que ter competência de comunicação para que as pessoas que vão ser atendidas por você sejam promotores do seu nome dentro da sociedade. Competência também do ponto de vista técnico, inclusive é o pré-requisito para resolver pelo menos 80% dos problemas de saúde das pessoas que chegam até o seu consultório. Então, pensar sobre toda essa jornada é sair do amadorismo da profissão médica e ir para o profissionalismo da profissão médica. Então, coloque esse mantra na sua cabeça. O mercado já não aceita amadores. E para não ser um amador dentro do mercado privado, você tem que estudar os aspectos do tripé, que são gestão médica, ética, marketing médico, ético e finanças pessoais. E se for colocar isso numa hierarquia, as finanças pessoais para subsidiar um próximo passo de gestão médica e marketing médico, que vão colocar você no mercado, apresentando uma competência no alcance da sua mensagem, o que gera demanda assistencial. A demanda assistencial promove atendimentos com qualidade, as pessoas se tornam leais à sua marca, você como uma marca, e à medida que o tempo vai passando, um ciclo ascendente de carreira médica vai sendo reconhecido por você e pela sociedade, pela área de influência que você tem. Ali por volta dos 5 quilômetros, dos 10 quilômetros da sua clínica, e se você usar as ferramentas digitais com competência, você amplifica isso para o mundo todo. Tenho muitos exemplos lá na clínica de médicos que atendem por telemedicina, inclusive pessoas de outros países. Então você se torna um médico global. Um exemplo claro é de brasileiros que moram em outros países, não têm afluência nas línguas desses outros países e buscam os médicos brasileiros por telemedicina para que resolvam seus problemas de saúde. Então, tenho vários exemplos disso lá na clínica. Minha esposa é um exemplo disso. Brasileiros em outros países que vêm dar seguimento aqui ao tratamento no Brasil, primeiramente em contato com a telemedicina, depois quando vem passar férias, alguma coisa, vem para uma consulta presencial, porque não tem habilidade com a língua nos locais ou não gostam do jeito de ser dos médicos em outros locais, porque nosso jeito latino aqui é muito amigável, muito mais associado a um relacionamento humano do que um relacionamento médico em outros países. Pergunte a algum colega médico que exerce medicina em outros locais o quão mais seco é o tratamento profissional. É muito profissional, aqui é muito pessoal. E isso é bom para brasileiros e os brasileiros que estão fora acham estranho o método que trabalha lá e isso se torna uma oportunidade de mercado aqui. Então perceba quantas possibilidades eu citei aqui no nosso encontro de hoje, mas perceba também que não é de qualquer jeito que você consegue entrar e obter sucesso no mercado privado. O mercado não aceita amadores, o tripé que eu citei aqui, finanças pessoais, gestão e marketing médico, é essencial que você dedique tempo, estude sobre isso
tenha as bases para implementar ações específicas, estratégicas, que vão culminar em um melhor exercício da medicina, maior resolutividade e consequente elevação dos honorários por hora trabalhada. Isso aí é frequente, vejo isso com frequência, mas desde que você leve a sua carreira a sério, com profissionalismo na medicina. Profissionalismo dentro da carreira e não o amadorismo, simplesmente focar na técnica, que é importantíssimo para a resolução dos problemas de saúde, mas para que isso seja desempenhado com competência, você precisa desses outros aspectos que eu citei. Eu vou fazer um evento de lançamento com muitos conteúdos. Vai ser um webinário ao vivo, portanto. O webinário, inclusive, significa webinar, mais seminário, né? Uma junção de palavras. Então vai ser um seminário onde eu vou entregar muito conteúdo que vai reunir informações de como você obter liberdade dentro da carreira médica. Inclusive, o nome do evento é Receita Médica para a Liberdade Financeira. Nesse evento, eu vou reunir experiências que eu já tive, informações e itens aplicáveis à sua carreira. Então, para que você faça parte, assista a esse evento. Nesse evento, vou explicar alguns componentes para que você tenha liberdade na carreira médica, a receita médica da liberdade financeira. Então, bora fazer um debate aqui. Caso você que está acompanhando ao vivo ou a transmissão, coloque aqui na área de comentário algum questionamento, alguma dúvida ou alguma opinião sobre isso que eu debati aqui, para a gente seguir para numa comunicação assíncrona. Por exemplo, o Geilson colocou agora o seguinte: é preciso uma gestão eficiente mesmo para que cada ponto desse se encaixe de forma harmônica e os resultados possam ser notórios. Verdade, Geilson, eu concordo com você, que é quando você faz um mapeamento, que isso em gestão é Customer Mapping, né? Que você faz um mapeamento do cliente, desde quais as dores que motivaram ele a procurar o seu serviço até o pós-atendimento. Então existe um ciclo nisso tudo, e aí, conhecendo esse mapa do paciente, fazendo, né, existe técnica para elaborar o seu próprio mapa, você terá a capacidade de melhorar desde o seu alcance, para que as pessoas passem a reconhecer você como uma oportunidade de resolver a demanda que ele tem, né? Porque como é que vem a demanda? Através de um sinal, um sintoma, ou através de indicação. Sinal e sintoma para especialidades que atuam frente a doenças. E indicação para especialidades que trabalham para fins de performance, né? Então, foco na qualidade de vida. Você tem consulta sem uma pessoa estar doente. Por exemplo, o médico pediatra faz puericultura, então você tem uma consulta sem a criança estar doente. O médico nutrólogo vem para uma consulta sem você estar doente. No entanto, o médico gastroenterologista, o ponto de entrada da consulta é uma dor no estômago, uma epigastralgia. Então são vários pontos de entrada, você tem que entender. E os pontos que fazem com que o indivíduo passe em todo o ciclo da jornada, até culminar no seu atendimento, gerando resolutividade e ainda culminando em um pós-consulta para validar se o tratamento proposto, se a intervenção proposta deu certo, e o indivíduo se torna frequente quando a sua especialidade faz sentido, né? Especialidades cirúrgicas de emergência, não faz sentido o indivíduo ter fidelidade com você. Ele teve uma apendicite, e você oferece um atendimento para isso. Você não precisa fidelizar esse tipo de paciente. Então, você consegue enxergar, ao mapear, adaptar a sua especialidade e atuar passo a passo, conhecendo a persona. Até o Geilson colocou aqui, eu estou lendo o seu livro, Instagram Médico de Resultado. Obrigado pela oportunidade de que você esteja lendo esse livro, Geilson. E lá até falo, né, que é preciso, para identificar esse mapa total aqui de jornada do paciente, que você identifique quem é o seu paciente, quem é a persona, né, uma personificação baseada em dados demográficos, que está associada ao público-alvo também, uma personificação de quem é que você está trabalhando para quem, né? Quando você tem essa personificação, às vezes tem uma, duas, três personas na sua especialidade. Tem a mãe com mais de 40 anos, tem a mãe com 20 anos. Então você tem que ver as personas. E aí, isso tudo, à medida que você atende vários tipos de persona, você identifica que existe um ICP, né, que é o Ideal Customer Profile, que é o perfil de cliente ideal. Aplicando aqui no nosso conceito médico, o ICP é o seu paciente ideal. Você tem várias personas, você atende várias personas. No entanto, tem aquela que você gosta de atender. Eu gosto de atender esse tipo de paciente aqui, por exemplo, que é aquele que faz a adesão, tem por volta de 25 anos, tem uma capacidade de suporte familiar, que tem ajudantes como babás para implementar o que eu estou falando aqui. Esse é o paciente ideal. Embora eu tenha várias personas, o meu ICP é esse aqui. Então, você começa a aprimorar, é disso que eu estou falando quando eu digo que o mercado já não aceita amadores. Não é simplesmente atender e tchau, próximo paciente. É ser profissional quanto a isso. Até o Walter, que é cirurgião digestivo aqui, a gente sempre troca mensagens no direct e está dizendo: show, Daniel, tá merecendo um novo livro para esse tema. Ó, eu tô já escrevendo, viu? Já tá com várias palavras. Inclusive, eu já tô com... Eu sempre deixo os livros que eu estou lendo aqui do lado
para que eles sejam referências frequentes, né? Atualmente eu estou avançando e eu li alguns desses livros aqui já, aqui ó, que eles são matéria-prima, né? Para que eu possa ter referências para o próximo livro que eu estou escrevendo. Já li vários desses, pegando vários insights, e eles estão aqui do meu lado com a leitura diária no meu cronograma de produção de conteúdos, né? Especificamente aqui, o meu foco hoje está sendo para escrever esse livro que eu pretendo lançar esse ano, Jornada de Sucesso Paciente, e ainda lançar um treinamento avançado sobre isso também. Mas sempre compartilhando aqui de forma aberta com o maior nível de entrega de energia para você que acompanha nos conteúdos abertos aqui no Instagram, beleza? Bem, então, relembro do convite, vai no meu direct de Daniel, quero participar da transmissão ao vivo, e aí eu vou te entregar o link. Finalizo por aqui, nosso falei sobre a jornada de sucesso do paciente e os aspectos que justificam você ir para o mercado privado, que envolve muita coragem e sair do amadorismo, beleza? Tem uma troca de mensagens na área de bate-papo, isso é ótimo que aconteça, tá bom? Para suas considerações, suas dúvidas e suas recomendações, aprendo também muito com você. O Geilson complementa dizendo que atualmente ele está no processo de desenhar a persona, isso é muito importante, ajuda demais a definir a mensagem que conecta com o público. Geilson presta serviço também nessa área. Então valeu, pessoal, ótima semana, a gente se encontra aí. Até mais. Obrigado por ficar até o final.